Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre guarda-corpo. Como dimensionar o guarda-corpo para que ele não seja usado como uma escada, uma armadilha para prender as crianças. Então, fique firme aí comigo até o final desse vídeo. Não deixe de clicar no gostei, no sininho e também compartilhar com o síndico do seu prédio e com aquele seu amigo arquiteto que não quer considerar a aplicação das leis e normas técnicas de acessibilidade em seu projeto de arquitetura. Solta a vinheta! Para quem ainda não me conhece, eu sou o arquiteto Leonardo Santos e trabalho com acessibilidade há mais de 15 anos, o que me transformou em um especialista e um apaixonado pelo assunto. Meu objetivo neste canal é apresentar de maneira simples o tema acessibilidade, para que não só os arquitetos e engenheiros melhorem seu entendimento sobre o assunto, mas também informar aos amigos síndicos, lojistas, administradores e gestores de edificações de uso público e de uso coletivo a implementar os requisitos das leis e normas técnicas de acessibilidade. Vou fazer a minha autodescrição, né? Sou um jovem senhor, calvo, tenho um pouquinho de cabelo, um óculos preto, né, com armação preta, bem fininho, não estou usando barba, eu tenho uma pele clara, né? Estou usando um terno cinza, bem elegante, com uma camisa social cinza mais escuro para dar um contraste aqui, um relógio na cor laranja, fica bem divertido. Estou sentado numa cadeira com um espaldar médio para alto, né? Na cor preta, uma parede branca e os quadros com o tema automotivo no fundo. Do meu lado direito, eu tenho um carrinho vermelho, conversível, né? Dodge Viper, e eu tenho uma escala humana. E do meu lado esquerdo aqui, eu tenho a minha cafeteira na cor vermelha. A segurança é um dos princípios fundamentais da acessibilidade e é apoiada também por um dos princípios do desenho universal. Quando projetamos um espaço e desejamos que ele cumpra sua função e que as condições de riscos de acidente sejam eliminadas ao máximo, os elementos de proteção lateral, o guarda-corpo, para ser mais específico, que protege de quedas ao longo da rota acessível, são parte da arquitetura e que, além de desempenhar a função de promover a segurança no espaço, também é considerado um artifício estético e harmônico integrado ao ambiente. Há quem diga que o guarda-corpo é a assinatura do arquiteto. Vamos buscar as referências na NBR 9050 de 2020 para entendermos em qual situação devemos utilizá-lo. E também ver na NBR 14718 de 2019 os parâmetros para projetar o guarda-corpo com excelência. Então, pessoal, compartilhando tela aqui com vocês, né? Vamos lá a NBR 9050 para a gente entender aqui a questão da utilização do guarda-corpo em si. A gente tem a figura 12 aqui e o texto fala assim, ó, a instalação de proteção lateral com características de guarda-corpo em área de circulação elevada, rampas e terraços sem vedação lateral, que estejam delimitados em ambos os lados por superfície que se incline para baixo com um desnível superior a 60 centímetros, inclinação igual ou superior na proporção de 1 para 2. Então, nós temos aqui a figura 12, né, onde nós estamos na legenda aqui indicado pelo número 1, né, a proteção lateral, guarda-corpo, e o 2 aqui, o desnível superior a 60 centímetros e inclinação na proporção de 1 para 2, né, que seja aí 50%. O que essa figura está falando para a gente aqui? Quando a gente tem essas duas situações aqui, ou o desnível de 60 centímetros, ou essa condição aqui de desnível mais essa inclinação,
é obrigatório a gente projetar considerando a aplicação desse elemento de proteção lateral, tá bom? Agora, nós vimos para NBR 14718, né? Temos aqui a figura 4, e eu vou começar a passar as imagens aqui para vocês, e vou comentando as imagens e lendo o texto da norma, tá bom? Para a gente ir desbravando isso juntos. Vamos lá. Ó, nós temos aqui a representação de um guarda-corpo que ele tem a dimensão, né, a altura maior ou igual a 1,10 m, mas você vê aqui que a sua guia de balizamento, que nós chamamos, né, elas avança aqui 10 centímetros. Então, quando vocês vão ver na próxima figura, que quando essa guia aqui ela é maior, né, que 10 centímetros e ela se projeta além dos 10 centímetros, o guarda-corpo ele tem que ser maior que 1,10 m. Por quê? Porque uma criança ela pode vir colocar o pé aqui e ainda se usar como um trampolim. Então, sempre prevendo que a pessoa ela poderia colocar o pé aqui nessa partezinha onde está escrito a cota de nível aqui como Zen, tá bom? Quando o espaço interno da mureta entre a face do elemento de fechamento do guarda-corpo e a face interna da mureta for menor ou igual a 10 centímetros, a altura mínima do guarda-corpo em relação a Zen deve ser de 1,10 m. E a altura em relação à face superior da mureta, né, a PR, deve ser de no mínimo 90 centímetros, conforme a figura 5. No caso da altura da mureta ser maior que 70 centímetros, a APR mínima não existe, sendo que a altura mínima requerida é igual a H igual a 1,10 m, conforme a figura 5A. Então, pessoal, o que ele está falando aqui, ó, com relação a essa muretinha, quando ela for menor que 10 centímetros, já fica meio difícil de apoiar o pé aqui, e aí essa APR ela não pode ser menor que 90 centímetros. E está falando aqui nesse texto que se essa altura dessa mureta aqui for de 70 centímetros, essa altura mínima aqui, ela não existe, tá bom? Então aqui a gente tem na figura 5 a opção A, a opção B, né? Com o guarda-corpo apoiado sobre essa muretinha, né, que a gente chama de guia de balizamento, ou ela pode estar apoiada sobre a face, né, apoiado a face, no caso aqui dessa viga, ou desse peitoril, tá bom? Em situação onde a zona de recepção ZR em relação ao desnível maior do que 10 centímetros, deve existir um prolongamento dos guarda-corpos de no mínimo 30 centímetros após o término do nível superior. Ver a figura 6. Em requisito, não é aplicável, este requisito não é aplicável às escadas ou rampas. Então, vamos supor, você tem um pavimento lá, um mezanino, onde ele tem um degrau ali, tem um desnível menor, né, que 10 centímetros, desculpa aqui, maior que 10 centímetros, então nós temos que prever esse avanço aqui de 30 centímetros em relação à projeção desse degrau, e aí considerar as alturas igual pede a norma, né, que é de 1,10 m de altura, tá bom? Espaços mínimos dos vãos abertos do guarda-corpo. No caso de guarda-corpo com vão aberto, o espaçamento entre perfis verticais, o vão luz, não deve ser superior a 0,11 metros, ou vamos falar aqui 11 centímetros, ou para ser mais específico ainda, né, que a serralheria trabalha em milímetros, 110 milímetros. Então, quando nós projetamos o corrimão, o guarda-corpo com serralheria, né,
A gente sempre é importante a gente dar prioridade aos perfis que sejam no sentido vertical, para que ele não sirva de elemento de escalada para as crianças, né? Então, e os vãos dele aqui, ó, igual está na imagem 7, a distância tanto na parte inferior aqui, como entre as hastes, né, não pode ser menor que 110 milímetros ou 11 centímetros, tá bom? A configuração do guarda-corpo deve prever componente é, de fechamento posicionado no lado interno, na medida em que haja apoio que permitam a escalada até a altura de 45 centímetros, inclusive para guarda-corpo com desenhos ornamentais. O espaçamento entre perfis ou elementos horizontais não pode exceder 11 centímetros ou 110 milímetros, conforme a figura 8. Então a gente tem aqui, ó, na figura 8 o espaçamento entre os perfis horizontais. Vocês percebam que coloca aqui um elemento de proteção na parte interna para que não haja acesso ao pezinho ali encaixar e, né, vamos supor que aqui por trás tivesse umas hastes horizontais, colocar esse elemento de proteção aqui com a altura é, do piso, né, de 45 centímetros, e as aberturas aqui, ó, tanto na parte interna como nas outras hastes, não podem ser menor que 110 milímetros, tá bom? No caso de guarda-corpo com desenhos ornamentais, as folgas entre os perfis não podem permitir a passagem, conforme a figura 9A, de um gabarito prismático, conforme a figura 9B. Então, a gente tem aqui na figura 9, né, passagem de gabaritos prismáticos em folga entre perfis. A opção A, que é o guarda-corpo em desenhos ornamentais, e a opção B aqui, a representação do gabarito, né? O que você pode fazer? Esse gabarito aqui, você, para tirar a prova, se passa esse gabarito, você fazer esse elemento aqui de madeira para você fazer o teste no local, ver se ele passa aqui de alguma maneira, né? Então, esse aqui é o teste com o gabarito prismático, tá? E quando o guarda-corpo for instalado em um plano avançado em relação ao limite do exterior, né, no pavimento, o avanço do guarda-corpo é medido na horizontal em relação aos limites exterior, não podendo exceder a 5 centímetros. O espaçamento entre o elemento horizontal inferior do guarda-corpo e a borda exterior do pavimento não pode permitir a passagem de um gabarito esférico com o diâmetro de 9 centímetros. Locais de uso público e de uso coletivo, além de ser acessíveis, devem promover segurança conforme o Decreto Federal 5296 de 2004 e a Lei Brasileira da Inclusão, a Lei Federal 3146 de 2015, obedecendo os parâmetros estabelecidos nas normas técnicas. Portanto, é responsabilidade dos profissionais da engenharia e da arquitetura implementar todos esses critérios para que os espaços possam, além de promover a inclusão, também promover a segurança e a autonomia das pessoas. Não há espaço acessível se o projeto não estiver bem fundamentado nos princípios do desenho universal e nas normas técnicas. Realizar o projeto de uma escola, por exemplo, onde o guarda-corpo possa ser utilizado como escalada ou um local de risco para uma criança prender a cabeça, é sim um erro grave e deve ser tratado com a atenção que merece. Tudo isso para dizer que o guarda-corpo, além de ser um elemento arquitetônico essencial, é também um item a ser tratado e projetado além da estética. E fazer você, meu amigo, gestor de edificação de uso público, de uso coletivo, entender a importância disso tudo é o meu objetivo. E para implementar os critérios e os princípios da acessibilidade em sua edificação, além de ter muita força de vontade, é também preciso também ter organização e estratégia. Ficamos por aqui
e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!